Olá a todos, eu sou estagiário da seção de Gestão Ambiental aqui da UFPR, sou supervisionado pela Elisa e o tema desse vídeo é o Plano de Arborização Urbana. Tá, mas por que arborizar nossas cidades, né? A gente vem vendo, né, com desafios ambientais inerentes do nosso tempo e também como problemas sociais, e além dos aumento das ilhas de calor nas nossas cidades, a poluição do ar, também a perda de biodiversidade em decorrência da estruturação das nossas cidades, da pressão que as nossas cidades exercem sobre o meio ambiente, sobre a mata nativa que ali existia, também é uma degradação da qualidade de vida. Então, para que ter um plano de arborização? A gente visa mitigar todos esses problemas, como o aumento, a plano de arborização vai mitigar o aumento das ilhas de calor, vai mitigar também a poluição do ar, assim como a perda de biodiversidade. A gente consegue ali inserir é, espécies que remontam àquela vegetação inicial antes da nossa cidade. Então, o plano de arborização surge como essa ação mitigadora, que a gente precisa avançar e conseguir encaminhar, né, para nossas cidades. Tá, mas o que consiste a arborização urbana? A arborização urbana, ela é toda a vegetação que está presente no meio das cidades, nas ruas, nas áreas urbanas em geral. Também é dividida em dois grupos, né? As áreas verdes e a arborização de rua. As áreas verdes são aqueles parques, bosques, praças, né? Enquanto que a arborização de rua é aquela arborização decorrente, né? Que ocorre ali ao lado das ruas, nas calçadas e assim por diante. E para entender melhor a arborização, o histórico de arborização aqui no nosso país atualmente, a gente precisa entender o histórico, né? E esse histórico ele remonta lá da colonização portuguesa, na qual os portugueses, em sua desenvolvimento das cidades, eles remontaram o padrão urbanístico que eles trouxeram lá de Portugal. E esse padrão, ele consistia em ruas estreitas, a ausência de calçadas, as construções geminadas, sem recuo frontal, geralmente aquela rua já casa, né? Lembra daqueles partes históricas, né, de Curitiba, de várias cidades históricas aqui do Brasil, a gente percebe aquelas casas geminadas, com pouca calçada, ou quase nenhuma calçada, e já a rua, tudo meio que sem, geralmente calçadas, né, tudo as ruas ali sem uma presença de vegetação. E justamente isso, né, o modelo português ele não considerava as árvores um elemento urbano. E as primeiras iniciativas de arborização aqui no Brasil, elas remontam do século XVIII, com a implantação de alguns hortos botânicos. Também no século XIX, a gente populariza o conceito de arborização urbana como fator importante e o domínio da topiaria, que é uma arte advinda também da arborização. Né? No século XX, a gente tem grandes avanços, principalmente com o nosso paisagista Burle Marx, que desenvolve diversos projetos paisagísticos, exaltando a flora com sua biodiversidade, a flora do nosso país. Né? E aqui a gente vê duas imagens que remontam de alguns processos de arborização, uma de 1908, né, e outra também dessa época. Ela surge ali no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, algum processo ali de arborização. Curitiba não diferencia muito das outras cidades brasileiras na época. Ela seguia o mesmo padrão português de modelo de cidade, né? E ela consistia no século XVIII, século XIX, como cidades que eram obras humanas, frutos da ordem racional, contrapondo a desordem da natureza. Esse era o pressuposto que eles utilizavam naquela época. Mas em Curitiba também começou a surgir em 1870 largos como primeiros espaços públicos verdes, e também em 1873 a plano de arborização, digamos assim, de Curitiba, sugeria que
proprietários de residências, edifícios ali, com mais de 16 metros, né, plantasse uma árvore de rápido crescimento, e pedia-se que tivesse preferência pela espécie sabugueira, uma espécie exótica, plantasse ali na frente das suas casas, né, assim por diante. E com intervalo também, eles pediam com intervalo ali de 5 metros. Em 1886 é inaugurado o passeio público, um dos principais, um símbolo assim do nossa cidade, quando se diz espaço verde, né? Uma área verde representativa, bem significante. E também surgiram ao longo do tempo mais parques privados, também mais iniciativas do poder público de incentivar a arborização da cidade em 1919, com o Código de Posturas de Curitiba, e também ao decorrer das décadas foram surgindo várias novas incentivos para a arborização de Curitiba. Mas quais que são os benefícios, né, da arborização urbana? Como já dito na introdução, a arborização urbana tem diversos benefícios, né? E uma deles é a redução das ilhas de calor, que é muito importante nas cidades, visto que a temperatura, a emergência climática, né, vem só aumentando e as ilhas de calor ainda intensificam esse efeito para as cidades. Então, com a arborização urbana, a gente consegue reduzir, mitigar esse efeito das ilhas de calor com a melhoria do microclima local. Também a gente tem uma melhoria na qualidade através da filtragem de poluentes, né? Muitos dos poluentes que estão no ar são interceptados, ficam colocados ali, né? Ficam fixados nas folhas das árvores, eles servem como uma barreira física mesmo. O manejo de águas pluviais e prevenção de enchentes é bem interessante essa parte, né? Visto que também é uma outra problemática bem importante nas cidades. A interceptação das copas, das árvores e do tronco ali, ela ajuda bastante, ela consegue interceptar até 30% da precipitação e também ela consegue, com as suas raízes, né, deixar o solo mais permeável para que essa água não se acumule tanto, né? Consegue ali dar um destino para a água. A conservação da biodiversidade e da criação de habitats. É bem interessante esse tema também, porque com a plantio de árvores, principalmente nativas, né, a gente remonta a, a vegetação que tinha antes nas cidades, antes da construção das cidades, né, preservando assim a biodiversidade, e também as árvores servem como habitats para passarinhos, insetos, diversos animais ali, né, ou diversas outras plantas também. E a redução da poluição sonora e visual, que é importante para a nossa saúde, e a consequente, né, melhoria da saúde física e mental da nossa população. Bom, então a legislação brasileira ela tem vários artigos legais que estabelecem, né, o plano de arborização urbana como uma forma de ajudar o meio ambiente, de ajudar a natureza e também de mitigar. A Constituição Federal de 89, por exemplo, em seu artigo 225, ela consagra o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbindo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. A Lei de Crimes Ambientais também tipifica diversos crimes associados a danos à flora, e aqui entra o desmatamento em áreas urbanas, né, aquela árvore que cortam sem autorização do poder público, também é tipificado como um crime ambiental, assim como o Estatuto da Cidade, a Lei número 10.257 de 2001, em seu artigo 4º, ela faz o planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Assim como a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 81,
define princípios e objetivos para a proteção ambiental em todo o território nacional. E o Código Florestal do município de Curitiba, a Lei 9.806 de 2000, estabelece normas para corte, derrubada, plantio, até mesmo a poda e a conservação das árvores, tanto em áreas públicas quanto em propriedades particulares. Então é bem importante estar atento e ciente a esse tema, né? Que é um tema bastante importante e tem várias e várias legislações falando sobre essa temática, né? E como desafio e oportunidade da arborização urbana, a gente tem como desafios a falta de conscientização e valorização da arborização urbana, das árvores em geral, assim como uma falta de planejamento inadequado, uma falta de uma equipe multidisciplinar, escolha inadequada de espécies, recursos insuficientes e uma má gestão dessas áreas, e a manutenção e manejo inadequado se tornam grandes desafios a serem vencidos, né, para esse setor. As oportunidades, a gente tem que focar na educação ambiental, nas políticas públicas integradas, no incentivo e no fomento, no uso de espécies nativas, na tecnologia e inovação e também na participação do cidadão para que ele esteja mais engajado na arborização urbana. E como que é o plano de arborização aqui de Curitiba? Curitiba é uma referência em arborização urbana, ela é reconhecida nacionalmente e também internacionalmente pelo seu plano sustentável e de arborização. 85% das ruas de Curitiba tem pelo menos uma árvore plantada, isso segundo o IBGE. Atualmente, Curitiba tem uma meta de plantar 500 mil árvores em 4 anos, né? É a meta atual. E desses 500 mil, 125 mil foram plantadas somente em 2025. Ela tem como embasamento a sua lei, o seu Código de Florestal Municipal, que é a Lei 9.806 de 2000, e a cidade investe na produção de mudas de qualidade e na implantação de corredores verdes, especialmente ao longo de canaletas de ônibus, das ruas e em praças. Voltando a enfatizar a produção de mudas, Curitiba tem uma produção de mudas muito interessante para o plantio em áreas urbanas. Também o próprio plantio é feito de uma forma muito bem estruturada, realizado com covas grandes, as mudas são grandes, tem todo um tutoramento, uma estrutura bem interessante que Curitiba tem para o plantio de árvores na arborização urbana. E além da arborização urbana, que a Curitiba tem muito em relação aos plantios ao longo das ruas, Curitiba tem grandes áreas verdes, e essas áreas verdes também muitas vezes atuam como parques esponjas. E o que seriam esses parques esponjas? São aqueles parques que eles estão em lugares estratégicos, localizados em lugares estratégicos, que eles têm a função de encher, né, com as cheias, quando chove muito, inundando ali e evitando que inunde a própria cidade. Então, por exemplo, o Parque Barigui, que é um dos maiores parques aqui de Curitiba, ele foi criado em 72 principalmente com essa finalidade de ele, quando chove muito, ele mesmo encher ali e não deixar alagar a cidade. Vários outros parques aqui em Curitiba foram construídos com esse princípio. O Parque São Lourenço também, principalmente a questão da lagoa que tem nele, né? Foi construído com essa finalidade, assim como o Parque Tingui, o novo Parque Esponja do Atuba, que ainda tem não tem uma previsão ainda de inauguração, mas ele vai ter a mesma finalidade ali na região do Atuba. E também foi criada a Reserva Hídrica do Futuro, que além de funcionar como uma um parque esponja, conter as inundações na cidade, ela também atua como fornecimento de água para Curitiba e região metropolitana. Então, essa parte é uma grande etapa de resiliência climática que Curitiba tem e conta como uma área verde, né?
Peguei alguns casos nacionais com relevância, né, para a arborização urbana e cidades com os maiores percentuais de arborização segundo o IBGE. Aqui é uma estatística um pouco diferente da que eu falei no slide anterior, mas a gente tem Goiânia com 89,3% de percentual de arborização, seguido por Campinas, que tem 87,5% de arborização, Belo Horizonte, com 82,7%, Porto Alegre, aqui na região sul, com 82,7%, seguido de Curitiba e São Paulo, né, com as porcentagens respectivas ali. Vai ser bem interessante ver que, além de Curitiba, tem várias cidades que até são mais arborizadas que Curitiba. Goiânia é um grande exemplo disso. Belo Horizonte também, por ser uma capital, né, ter tamanhos parecidos com Curitiba, condições parecidas com Curitiba, é no que se espelhar aqui nacionalmente, né? Então, Curitiba pode seguir os exemplos dessas cidades e continuar avançando no seu plano de arborização urbana, visando sempre o bem-estar da população, né? E o bem-estar do meio ambiente também. E como exemplos globais, a gente tem várias cidades referência, né? Como Singapura, que ela tem uma resiliência climática impressionante, ela tem várias obras de infraestrutura para ser considerada uma cidade de esponja, tem várias parques, jardins verticais, corredores verdes, uma arborização urbana intensa, bem interessante, né, de Vancouver, cidade de Singapura, aliás. Vancouver, no Canadá, também tem uma ampla abordagem de silvicultura e também um engajamento comunitário muito forte. Melbourne também tem várias iniciativas interessantes e justamente com foco na resiliência climática, visto que é uma cidade ali na Austrália que está de frente, igual aqui no Brasil, com as mudanças climáticas e o aquecimento global. E também a gente tem Amsterdã, que integra árvores em espaços urbanos densamente povoados, utilizando espécies diversas para promover a biodiversidade. E também Amsterdã, na Holanda, tem diversas áreas verdes, é outro histórico de áreas verdes, de arborização urbana, né? Paris, na França, está muito interessante também, com florestas urbanas. É bem interessante isso, porque praticamente é literalmente florestas urbanas, né? Eles estão investindo fortemente nessa arborização e transformando lugares onde que era cimentado, concretado, ou tinha asfalto, ruas, eles estão transformando praticamente numa floresta mesmo, que tem as árvores como elementos chaves, mas também não é só as árvores e aquela grama, sabe? Eles têm remontando como era a vegetação antes da cidade, ali em Paris mesmo. Eles fazem toda a utilização de espécies de subbosque, espécies de gramíneas nativas, é bem interessante isso. Tudo isso visando a resiliência climática, né, com as mudanças climáticas. E Paris já vem tendo dados de diminuição de CO2 na sua atmosfera bastante significativas, né? Tá, mas como ter uma arborização urbana bem interessante, né? Então, primeiro a gente tem que partir das espécies recomendadas. Para a arborização urbana, geralmente não, tem que ser utilizadas espécies nativas do seu local. Como aqui em Curitiba a gente tem pitangas e araçás como espécies nativas, que são espécies excelentes, né, para a arborização urbana. Elas atraem pássaros, são resistentes em tempestades, fazem um sombreamento legal, tem também a floração interessante. Daí já espécies com mais ênfase na floração, a gente tem o ipê amarelo e ipê roxo, que são espécies nativas. O sombreamento, a gente tem pau-ferro e sibipiruna, que são espécies de grande porte e que fazem uma sombra excelente, né? E de pequeno porte, ali para áreas que são mais conflitantes, com fiação elétrica ou calçadas estreitas, a gente tem manacá e caliandra como espécies nativas que são extremamente interessantes de serem utilizados na nossa cidade. E as espécies não recomendadas, como o alfeneiro, leucina, uva do Japão e o pinus,
são espécies exóticas invasoras, e elas são muito agressivas, elas acabam por escapar dessas áreas de arborização urbana e ocupar espaço das espécies nativas em bosques, áreas de preservação permanente, até mesmo fora da área urbana, e elas ocupam espaço e acabam por suprimir a vegetação nativa que não consegue concorrer com essas espécies. Então, nunca se deve plantar essas árvores na arborização urbana, por mais que elas sejam utilizadas ou foram utilizadas em muitas cidades. Então, o pinus também é uma árvore de grande porte que não deve ser plantada perto de casas, perto de ruas. A ficus é uma espécie exótica, por mais que ela não seja uma espécie invasora, ela tem raízes muito agressivas, ela pode quebrar calçadas, quebrar muretas, assim por diante, além de ter uma, uma presença de substância tóxica que pode causar irritações na pele das pessoas, e isso não é nada desejável para a arborização urbana. O abacateiro também é uma exótica e com frutos grandes, que pode trazer problemas para as cidades. A tipuana, uma espécie exótica também, ela foi muito utilizada na arborização urbana, principalmente aqui em Curitiba, e ela é uma espécie de grande porte, e o problema dela é a questão de ser uma árvore que não tenha muita resistência, ela também é muito suscetível a insetos xilófagos, que são aqueles insetos que se alimentam de madeira, e essa madeira acaba ficando fraca e em tempestade ela acaba caindo, quebrando galhos, trazendo diversos transtornos para a cidade. E também a gente tem aqui as diretrizes para um plano eficaz, né? Elementos chaves, né? Que são um planejamento estratégico integrado com outros instrumentos da gestão urbana, a seleção criteriosa de espécies, priorizando espécies nativas, adaptadas ao local, ao ambiente e ao local, e que sejam adequadas para um plantio, né, em um local urbano. Uma legislação robusta com mecanismos de incentivo e fiscalização, o engajamento comunitário em todas as etapas do processo, uma educação ambiental para conscientização sobre as importâncias das árvores, e o monitoramento e avaliação contínua para adaptação e melhoria, que é importantíssimo. E como conclusão do nosso vídeo, a gente tem que cidades mais verdes são mais resilientes às mudanças climáticas. E a arborização urbana é um pilar fundamental para a construção de cidades mais sustentáveis, resilientes e humanas. E os benefícios são múltiplos, né? Como já visto aqui no nosso próprio vídeo, mas vale a pena enfatizar, né? Como a melhoria da qualidade ambiental, a mitigação das mudanças climáticas, a promoção da saúde e do bem-estar da população, a conservação da nossa biodiversidade e também a valorização da estética cultural. E o sucesso de um plano de arborização urbana depende da integração de políticas públicas, do engajamento comunitário e da valorização do patrimônio arbóreo como elemento essencial da infraestrutura verde das cidades. E aqui segue algumas referências do que a gente utilizou para fazer esses slides. E fica aqui meu muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida pode entrar em contato no meu e-mail ou no e-mail da seção de gestão ambiental aqui da UFPR. Agradeço, muito obrigado